Vamos explicar um pouquinho sobre produtividade. O que necessariamente e efetivamente significa produtividade? Produtividade é uma maneira diferente de trabalhar com as ferramentas que você utiliza hoje de uma forma mais prática e mais eficiente. E isso a Mondial pode oferecer de uma forma mais prática para vocês, mostrando maneiras e recursos talvez que existam há anos e você não conheça. O Excel necessariamente, ele não é uma ferramenta difícil para se trabalhar, mas ele é uma ferramenta que exige uma lógica. Você não precisa necessariamente trabalhar com matemática financeira ou cálculos financeiros para trabalhar com Excel. O Excel ele requer lógica para aplicar algumas funções. Vocês podem conhecer todas as funções do Excel, mas a parte mais difícil do Excel não é trabalhar com a ferramenta, em sim, em que momento eu vou trabalhar com aquela função. Você bate o olho na situação, no relatório, será que eu utilizo uma função C? Será que eu utilizo um PROC-V? Será que eu utilizo algum tipo de recurso diferenciado? Na maior parte do nosso tempo, nós passamos boa parte na criação de planilhas, criação, manipulação de dados, alimentação de planilhas. Isso demora um pouquinho. E nós passamos a outra parte trabalhando com a manutenção dessa planilha. E pensando no lado produtivo, a primeira coisa que nós pensamos em trabalhar com a planilha será a parte de planejamento. Obrigatoriamente, nós temos que trabalhar com planejamento. Como nós iremos trabalhar com planejamento dentro do Excel? É analisando a posição de cada célula. E analisando o planejamento e criação, nós temos um tempo um pouco menor. Perceba que nós temos um item um pouco menor, baseando-se pela linha da número 3. Trabalhando com a manutenção e com planejamento, nós temos uma manutenção um pouco menor. Então, boa parte da ferramenta que você trabalha hoje com o Excel, eu acredito que você sempre tem uma maneira diferente de trabalhar. No dia a dia, nós analisamos várias planilhas e você deve pensar, será que não deve ter um jeito diferente de trabalhar com Excel? Será que não deve ter uma maneira mais prática? Isso é normal. E baseando-se nisso, a gente vai trabalhar bastante em produtividade. O Excel ele permite preenchimento de células aproximadamente, com base na quantidade de caracteres. O Excel ele suporta aproximadamente 32.767 caracteres por célula, 8.192 caracteres na fórmula. Ou seja, a partir do momento que você coloca igual dentro do Excel, o Excel entende como uma fórmula. Tá, ok? Uma função C permite até 64 funções C aninhadas, ou seja, uma função C encadeada dentro de outra função C. Então vamos lá, pessoal. Excel, essa ferramenta que tanto nos ajuda no dia a dia. Você quer selecionar uma célula? Cliquei na coluna, ele seleciona inteira, até aí não é novidades para ninguém. Se eu quero selecionar a coluna inteira, eu posso dar um Ctrl Shift para baixo, ou Ctrl espaço. Se eu pressionar Ctrl espaço, ele automaticamente seleciona a coluna inteira. Se eu pressionar Shift espaço, ele seleciona a linha. Vou colocar meu nome e meu sobrenome na coluna A1 e B1. Caso eu queira inserir alguma coluna, se eu quero inserir uma coluna entre a coluna A e a coluna B, é simples, pessoal. Dá um Ctrl espaço, Ctrl mais. Ctrl mais insere uma coluna entre a posição que você precisa. Ctrl menos, ela exclui. Então, novamente, cliquei na coluna B ou pressionei Ctrl espaço, ele automaticamente seleciona a coluna inteira. Ctrl mais, ele inseriu a coluna inteira. Ctrl menos, ele excluiu. Isso eu posso fazer com várias informações. Cópia de célula. Normalmente você pensa no Ctrl C, Ctrl V. Existem alguns recursos mais práticos, como vou colocar o mouse por cima da célula, eu vou marcar o item aqui, ó, eu vou colocar o meu cursor por cima da minha célula. Ele forma 4 setas direcionais. Seguro o Ctrl e arrasto para a célula que eu preciso que faça a cópia. No meu caso, célula C2. Solto, ele faz a cópia. Ctrl V, pessoal, não é muito utilizado no Excel. Se você quer dar um copiar, você pode dar um Enter em outra célula. Simples. Se eu quero fazer uma cópia dessas informações, clico na alça de preenchimento, esse pontinho que está localizado bem no final da célula, clico e arrasto e eu faço a cópia dessas informações. Posso fazer tanto para nome e sobrenome. Ctrl Z, talvez a tecla mais utilizada no Excel, fez alguma besteira, Ctrl Z, e as informações voltam. Depois que nós fizemos isso, faremos isso com meses. Do mesmo jeito que eu fiz para o sobrenome, posso utilizar o item janeiro também. Clico no final da célula, clico e arrasto, e ele preenche todos os meses. Se eu quero colocar uma data na célula D1, só pressionar Ctrl ponto e vírgula. Veja que ele automaticamente coloca a data para você. Vou colocar a hora juntamente com a minha data na minha célula D1.
Ctrl Shift ponto e vírgula. Ele automaticamente coloca 10 e 16. Vou clicar na célula D1 e vou clicar e arrastar. Cliquei e arrastei, ele preencheu os dias. Caso você queira preencher somente os meses, clique na caixinha bem pequenininha que apareceu dentro do Excel, e ele muda para meses e pode mudar para anos também. Ele troca somente o item. Perceba que a hora ele não trocou, porque não necessariamente você precisa ficar trocando a hora. Vou pegar uma outra planilha que localiza na minha área de trabalho e eu vou utilizar o arquivo chamado áreas. Esse arquivo áreas ele é baseado na quantidade de informações que eu tenho. Então eu tenho aqui a região norte e eu tenho outras planilhas sul, leste e oeste. Nesta planilha eu preciso criar um consolidado. O que seria consolidado? Seria a soma de várias planilhas em apenas uma. O recurso AutoSoma é um botãozinho que está localizado na parte superior no canto direito do seu Excel. Todo mundo imagina que o AutoSoma ele pode simplesmente clicar aqui na parte superior e ele vai selecionar a coluna da célula B4 até a célula F4. Então ele fez a soma automaticamente neste intervalo. Se eu clicar e arrastar, eu posso perder a minha formatação. Perceba que tem uma linha azul aqui. Eu tenho uma linha azul. Se eu clicar e arrastar esta célula, eu perco a minha formatação. Perceba, não tenho mais a minha linha azul. Como que eu faço para não perder essa formatação? Seleciono o primeiro intervalo com a primeira célula preenchida, pressiono a tecla F2. O F2 é o atalho para abrir célula do Excel. Seguro o Ctrl e dou Enter. Perceba, pessoal, que a minha linha continua lá sem perder a minha formatação. Se eu clicar aqui na célula e fazer o mesmo processo, ele vai ter que fazer o preenchimento automaticamente nas linhas. Só que eu vou explicar para vocês um jeito mais fácil de calcular. O jeito mais fácil, pessoal, é simples. Olha o que eu vou ter que fazer. Selecionar a célula B4 até a célula G10. Perceba que ele selecionou automaticamente a minha planilha. Só que ao invés de ir lá na parte superior e clicar em Alt, clicar no AutoSoma, eu vou pressionar a tecla Alt igual. Perceba que ele automaticamente preencheu todo o intervalo, tanto na horizontal quanto na vertical. Vou dar um Ctrl Z, farei novamente. Selecionei da célula B4 até a célula G10, Alt igual. Só que seu chefe ele quer que você faça isso em várias planilhas. 50, aproximadamente 60, e você não tem esse tempo todo para preencher em 50 planilhas. Perceba que tem algumas planilhas que não estão preenchidas na parte inferior da nossa pasta de trabalho. Vou preencher todas as planilhas automaticamente, de norte a oeste. Tá ok? Primeira dica, segure o Shift na planilha oeste. Perceba que na parte superior do Excel, ele apareceu lá em cima o nome do arquivo, e um pouco mais para baixo, ele apareceu, um pouco do lado direito, ele apareceu grupo. Grupo é uma série de planilhas selecionadas. Isso ocorre quando tem mais de uma planilha selecionada em uma única pasta de trabalho. Vou selecionar da célula B4 até a célula G10. Vou pressionar Alt igual. Perceba que todas as planilhas foram preenchidas. Então, se você tiver 50 planilhas, 60 planilhas, e você pegar a primeira planilha e pegar a última, ele automaticamente vai calcular todas. Aí vem algumas perguntas, né? Será que vai funcionar se minhas planilhas estiverem em posições diferentes, em células diferentes? Não, ela não funciona. Ela só funciona se todas as descrições, itens de meses, estiverem nas mesmas posições. Caso não esteja, ele não vai funcionar. Mas existe um plano B para isso? Sempre existe. Sempre existe uma forma mais prática e mais eficiente de você trabalhar com Excel. Novamente, para quem não pegou, vou dar um Ctrl Z. Eu cliquei no Shift e cliquei na última planilha. Ele selecionou automaticamente todas as planilhas. Seleciono o intervalo onde eu quero somar e seleciono uma linha a mais e uma coluna a mais. Quando eu selecionei uma linha a mais e uma coluna a mais, é neste intervalo que eu quero que traga a minha resposta. Aí eu pressiono a tecla Alt igual. Perceba que todas as planilhas foram preenchidas. Agora, aqui na planilha total, eu tenho um item laranja do item de janeiro. Se eu quero contabilizar todos estes dados de norte a oeste, eu não preciso necessariamente ir em planilha em planilha. Eu acredito que talvez vocês fariam assim.
igual, clicaria na planilha norte, no item 12, mais, clicaria no sul, clicaria no número 104, mais, iria individualmente em cada planilha. Eu acredito que tem algumas pessoas rindo agora, né? Porque, tipo, é isso que eu faço todo dia, é isso que eu faço diariamente. Tenha calma, sempre tem um jeito mais fácil e mais eficiente de você trabalhar com esse cálculo em várias planilhas. Primeira dica: selecionar o intervalo onde você quer sua resposta. Vou selecionar o intervalo e vou pressionar a tecla de atalho chamado Alt igual. Quando eu selecionei Alt igual, pessoal, o Excel ele não trouxe nenhum intervalo dentro da minha função soma. Ele está esperando que você informe qual que é o intervalo que você deseja efetuar especificamente a tua soma. Então, olha o que nós faremos. Vou clicar na planilha norte, vou segurar o Shift e vou clicar na planilha oeste. Soma, abre parênteses, teve um aspa simples, norte, dois pontos, oeste, fechou o aspa simples e colocou um ponto de exclamação. Isso ocorre, pessoal, porque você selecionou vários intervalos. Agora, o Excel está esperando que você informe para ele qual que é a célula que você deseja efetuar a soma. A partir de qual célula você deseja que o resultado seja baseado para que seja o consolidado preenchido. Vou clicar na célula B4. Só que ao invés de eu pressionar a tecla Enter, eu vou segurar o Ctrl e pressionar a tecla Enter. Relatório preenchido. Vou explicar novamente de um jeito mais rápido, tá, pessoal? Para quem não conseguiu acompanhar, eu seleciono o intervalo, pressiono a tecla Alt igual, que é o atalho do Auto Soma. Clico na planilha chamada Norte, seguro o Shift e clico na planilha Oeste. Na parte superior apareceu Norte dos pontos Oeste. Clico na célula a partir de onde que eu quero que calcule as minhas informações. Se eu pressionar Enter, ele vai calcular apenas janeiro do item laranja. Se eu pressionar Ctrl Enter, ele calcula tudo automaticamente. Gráfico. Vou explicar um pouquinho sobre gráfico a partir dessa planilha para facilitar um pouco o preenchimento de gráficos, tá? O gráfico ele é baseado no quê? Ele é baseado nas informações que você seleciona. Você não pode simplesmente vir aqui e criar um gráfico. Você precisa necessariamente selecionar o intervalo que você precisa. Selecionei do item A3 até a célula D6. Hoje vocês fariam como para criar um gráfico? Eu acredito que vocês fariam assim. Guia inserir, iriam selecionar o gráfico desejado e dariam OK. Ele automaticamente iria aplicar o gráfico para vocês. Mas se você pressionar apenas uma tecla, chamada F11, veja o que acontece. O F11 é o atalho para você criar um gráfico em uma outra planilha. Só que no dia a dia você não cria gráfico em uma outra planilha. Você cria um gráfico especificamente na mesma planilha. Então vou voltar para a planilha Norte. Se eu quero pegar aquele gráfico e quero criar um gráfico nesta planilha, eu não preciso ir lá na planilha Graph1, que ele criou o gráfico na planilha Graph1, dar um Ctrl C, Ctrl V. O atalho mais prático é Alt F1. O Alt F1 é o atalho para você criar um gráfico automaticamente na sua planilha. Claro, baseando-se no seu intervalo selecionado. Aqui na parte superior, eu tenho um campo chamado título do gráfico. Todo gráfico que você cria, ele gera um título. Se eu quero basear o meu título do gráfico baseando-se em uma célula, eu não preciso necessariamente toda hora ficar trocando o meu título do gráfico. A dica é, clique em cima do título do gráfico. Na parte superior, vou clicar igual e vou clicar na célula B2, onde aparece o meu item norte. Vou dar um Enter. Ele automaticamente trocou o meu título do meu gráfico. Se eu trocar a região para Nordeste e dar um Enter, automaticamente troca para você também no seu título. Eu acredito que alguns usuários trabalham com PowerPoint também.
Então vou explicar para vocês agora como que você cria um vínculo do Excel com o PowerPoint. Olha que dica genial, pessoal. Vamos pegar a nossa estrutura de base, a nossa planilha, e vamos colocar no PowerPoint. Toda vez que o PowerPoint ou que o Excel for alterado, automaticamente o seu PowerPoint também será. Tanto a parte de tabelas quanto a parte de gráficos. Tá bom? Vou selecionar o intervalo onde eu quero pegar a minha base e colocar no PowerPoint. Selecionei do A3 até a célula D6. Vou pressionar Ctrl C. Eu acredito que vocês no dia a dia se geram uma certa dificuldade para colocar isso no PowerPoint. Quando você dá um Ctrl C, Ctrl V no PowerPoint, ele não vai exatamente como está no seu Excel. Ele perde formatação, ele não consegue redimensionar automaticamente, ele vai no formato de tabela. Se eu pressionar Alt CVI, olha o que acontece, pessoal. Alt, ele apareceu umas letras lá na parte superior, perceba? Eu acredito que você já pressionaram esse botão alguma vez na vida sem querer. Porque isso ocorre quando a gente esbarra na tecla Alt. Ele aparece as letras lá em cima. Se eu pressionar a letra C, aparece uma chuva de letras, né? A primeira coisa é que você pinta um desespero, né? Liga para o TI, pede para formatar o Excel, porque o Excel está com problema, reinicia a máquina, faz uma série de informações. Mas não precisa, isso aqui são alguns atalhos que facilitam o processo com a ferramenta. Se eu pressionar a letra V, ou clicar na letra V aqui, ó, o colar, eu tenho uma opção aqui embaixo chamado colar vínculo. Então, agora nesse caso, eu vou fazer um jeito mais fácil de não trabalhar com a tecla de atalho, tá bom? Tem outros botões que você consegue automaticamente fazer esse processo. Também pode ser utilizado com o botão direito. Perceba, copiei, do lado esquerdo, na parte superior, vou clicar em colar e colar vínculo da imagem. Ele transformou a minha tabela em um print. É como se eu desse um print na tela. Se eu desse um print na tela e fosse colar no PowerPoint, eu teria que sair cortando as bordas, né? Mas olha que interessante, pessoal. O mais interessante não é a imagem que foi criada. É porque se eu trocar o número 12 aqui para o número 13, perceba aqui do lado, pessoal, vou dar um Enter, hein? Ele automaticamente trocou o número 12 para o número 13. Qualquer informação que você trocar naquele intervalo que eu selecionei, ele vai trocar para você também. E o mais interessante não é isso, né? Se eu colocar essa imagem aqui, a de frutas, em cima do meu intervalo, ele vai atualizar também. Vou deletar a minha imagem aqui e nós faremos o teste no PowerPoint. Vou criar um novo arquivo do PowerPoint. Vou remover o meu layout, deixar meu layout em branco. Vou copiar aquela informação que está no meu Excel. Selecionei o intervalo, pressionei Ctrl C. Vou lá no meu PowerPoint. Do lado esquerdo, vou clicar em colar. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Colar. E vou selecionar a opção chamada colar especial. Ele automaticamente apareceu uma caixa de diálogo. Vou clicar do lado esquerdo na opção chamada colar link. E vou pressionar OK. Ele automaticamente colocou minha tabelinha do Excel aqui. Vou trocar o número lá no Excel por número 20 e ele automaticamente vai substituir este número também. Voltei para o meu Excel. Vou colocar o número 20 aqui. Percebam. E vou dar um Enter. Perfeito? Vou lá no meu PowerPoint. E este valor foi alterado. Isso pode ser feito com gráfico também, o mesmo processo. Copia o gráfico, Ctrl C, vai no seu PowerPoint, do lado esquerdo, colar, colar especial,
colar link e pressione OK. Toda vez que esse valor for alterado, vou trocar o número 20 para o número 50. Perceba que o gráfico automaticamente foi redimensionado. Volto para o meu PowerPoint. E lá está meu valor alterado. Vou pegar uma outra planilha. Vou pegar um outro arquivo de Excel. Vou fechar esse arquivo, não vou salvar. E vou pegar um arquivo que está na minha área de trabalho. E eu vou trabalhar com um arquivo chamado tabelas. Vamos supor que você recebeu essa planilha. Essa planilha, perceba que tem vários intervalos diferenciados. Calça, camisa, em outros recursos tem calça, blusa e assim por diante. Tem uma tabela de pedidos. O que eu preciso fazer com essa tabela de pedidos? Preencher todos os valores automaticamente com base na tua informação. Então, na linha 7, eu preciso calcular as informações que estão no intervalo da célula deste intervalo. Eu preciso calcular a soma deste intervalo. Eu preciso calcular a soma na linha 11, na parte superior, da linha 16, do produto shopping, e do item shopping, da loja shopping. E na última linha, eu preciso calcular todos os cálculos de funções. Então, hoje, vocês utilizariam qual recurso? Selecionaria o intervalo e pressionaria Alt igual. E faria isso para todas as lojas. Caso você queira fazer isso automaticamente, é simples. Hoje vocês teriam que utilizar o Ctrl, né? Selecionar o intervalo, segurar o Ctrl e ficar selecionando vários intervalos. Perceba que estou selecionando vários intervalos. Selecionei as 3 linhas, selecionei a 4ª linha, selecionei a coluna inteira e vou pressionar a tecla Alt igual. Perceba que o seu relatório ficou pronto. Mas às vezes quando você está selecionando, você acaba sem querer soltando o Ctrl, né? Aí pinta aquele desespero, né? Putz, vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que fazer do zero de novo. Vou dar uma dica para vocês. Quando você selecionar a primeira linha, ao invés de você segurar o Ctrl, você pressiona a tecla, grave essa tecla em Shift F8. Quando você pressionou Shift F8, aqui embaixo, na parte inferior do lado esquerdo do Excel, ele apareceu adicionar seleção. O que esse cara faz? Você não precisa mais segurar o Ctrl. Sem pressionar nenhum tipo de botão, você vai selecionar a 2ª linha, você vai selecionar a 3ª linha, a 4ª linha, a coluna inteira e pressionar Alt igual. Então, seus problemas de selecionar vários intervalos, você pode ser substituído com a função com a tecla F8. Tem alguns usuários vão se identificar aqui na nossa palestra, que vai selecionar a coluna inteira, faz o quê? Ctrl Shift para baixo. Mas quando você pressiona Ctrl Shift para baixo, ele para no primeiro campo em branco. Aí você tem que ficar apertando para baixo ou ficar selecionando manualmente um por um. Tem alguns usuários até que põem um peso em cima do mouse, vai no banheiro, volta e está selecionando o intervalo ainda, né? Mas não, pessoal, tem um jeito bem mais prático. Primeira dica. Clica no primeiro item, pressione apenas a tecla F8 e clica no último item. Ele seleciona a coluna inteira para você, sem ter que selecionar o Shift ou ficar segurando para baixo e assim por diante. Então ele seleciona a base inteira para vocês. Então, novamente, clica no primeiro item, digita apenas uma vez a tecla F8 e clique no último item. Ele seleciona a base inteira para vocês. Tabela de pedidos lá em cima na parte superior. Você deve imaginar, né? Algum usuário foi lá e mesclou e centralizou. Pessoal, o mesclar e centralizar no Excel às vezes atrapalha muito o nosso processo. Quem trabalha com Excel, com tabela dinâmica, sabe disso. Aí o Vitor perguntou, e se eu tiver 58 mil linhas? Super simples, Vitor.
a mesma pergunta vou responder para o Célio. Você clica na primeira item, tenho 58 mil linhas. Eu não vou utilizar o scroll do mouse. Eu vou utilizar a barra de rolagem. A barra de rolagem ele vai até o último item preenchido. Então você pega, vai até o último item preenchido, clica na célula, na tecla F8 e clica no último item. Ele automaticamente pega o último item preenchido. Vou fechar esse arquivo e vou trabalhar com outro arquivo para vocês. Eu vou abrir um arquivo para vocês aqui agora, chamado buscar valor. Esse arquivo eu vou trabalhar com uma função. Essa função algumas pessoas já conheçam. Vamos trabalhar agora com a função chamada procv. Eu vou explicar um jeito mais prático. Eu não vou explicar detalhadamente como que funciona o procv, porque a maioria conhece. A dificuldade que vocês têm hoje para trabalhar com essa função é um pouco demorada. Eu vou explicar de um jeito mais rápido de como trabalhar com procv. O que é a procv? Procura na vertical. Ele vai mandar buscar um valor na vertical de uma tabela matriz. A tabela matriz pode ser uma planilha separada ou pode ser uma pasta de trabalho separada. Ok? Vou dar um zoom aqui para vocês. Eu preciso procurar esta informação aqui, 001, na minha planilha apoio. Esta planilha apoio, eu tenho os códigos, os nomes dos produtos e o valor unitário. Tá bom? Então eu vou utilizar uma função para buscar a célula A2 naquele intervalo. Alguns usuários trabalham assim, ó, igual procv, abriu parênteses. Clica na célula que você deseja que procurar a tua informação, ponto e vírgula. Clica na base matriz, que pode ser o intervalo completo. Vou dar um F4, para quem não sabe o que é o F4 ele faz o processo de congelamento da planilha. Então, se eu clicar e arrastar para baixo, esta informação ela não vai pular para as demais linhas. Coloco ponto e vírgula, e informo qual coluna que eu quero como resposta. No meu caso, eu quero que traga o nome do produto, coloco o número 2, ponto e vírgula. Qual a informação que eu coloco por último? Alguns usuários sentem dificuldade. Se eu coloco o número verdadeiro, se eu coloco o número falso. Por que eu coloco o número 0? Por que eu coloco o número 1? E outros usuários não sabem por qual motivo eu coloco o número 0 e coloco o número 1. Vou colocar o número 0 porque o 0 identifica como um valor exato. Se eu colocar o número 1, ele vai encontrar a tua informação. Mas caso não possua essa informação no intervalo, ele vai querer encontrar o número abaixo aproximado. Vou dar um Enter. Ele preencheu HD externo. Eu acredito que a maioria trabalha com esse tipo de recurso, com o procv de mandar buscar a planilha individualmente. Clico na célula, dou um duplo clique e ele preenche tudo automaticamente. Pessoal, vou explicar um jeito mais prático de trabalhar com procv, tá bom? Primeira dica, renomear o intervalo ou colocar no formato de tabela. Como que coloca um campo no formato de tabela? Seleciono o intervalo que eu preciso colocar ou renomear meu intervalo. Na parte superior, vou dar um zoom para vocês, eu tenho um campo chamado formatar como tabela. Aí vem a pergunta, né? Para qual situação eu utilizo formatar como tabela? Por que vocês utilizariam o formatar como tabela hoje? Eu imagino que algumas respostas seriam assim. Para colocar uma cor diferente em uma planilha. Para trabalhar com filtros e assim por diante. Mas o formato de tabela pode auxiliar e auxiliar muito um processo de busca de informação. Clico na célula, ou no intervalo, ou no formato de uma tabela. Ele vai redimensionar, ele mostra para você qual que é o intervalo que ele está criando o formato de tabela. Perceba que ele criou o formato de tabela para vocês. Vou dar um zoom para vocês aqui na parte superior. E ele criou um nome para a sua planilha, chamado tabela 1. Perfeito. Então, quando vocês forem trabalhar com procv agora, vocês não precisam necessariamente ficar trocando de planilha. Simples. Igual procv. Manda buscar tua informação, que é o código 001. Ponto e vírgula. Ao invés de você trocar de planilha, você digita o nome da planilha. Já apareceu tabela 1 aqui na parte superior, perceba. Você pode pressionar a tecla Tab, que ela faz o auto-preenchimento. Ponto e vírgula. Informa qual coluna que você quer como resposta.
Número 2 é o número da coluna onde possui o nome do produto na sua tabela 1. Coloco o número 2, ponto e vírgula, número 0 para trazer o valor exato. Clico e arrasto, ou dou um duplo clique, e ele faz o auto-preenchimento. Poderia utilizar isso, mas tem um jeito mais prático de trabalhar com o PROC-V. Como que eu faria isso? Vou deletar minha informação. Vou colocar nesta planilha também um formato de tabela. Formatar como tabela. Seleciona. Eu não preciso necessariamente selecionar a planilha, porque ele automaticamente, formato de tabela, ele redimensiona. Perceba que ele buscou da célula A1 até a célula E18. Eu não selecionei este intervalo. Vou pressionar OK. Este formato de tabela ele não sobrepõe a formatação original. Apareceu tabela 2 aqui em cima, perceba. Vou fazer um PROC-V, tá bom? Igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? Mando buscar essa informação. Onde? Na minha planilha tabela 1. Perceba que antes de, quando eu cliquei no código 001, ele apareceu código do produto. Ele está buscando alguma informação de uma tabela de um código de produto. Tudo bem? Ele está buscando a informação tabela 1. Nome do produto está na segunda coluna. Ponto e vírgula, e eu quero o valor exato, que é o número 0. Perceba, pessoal, eu não vou fazer absolutamente nada, só vou pressionar a tecla Enter. Olha o que o Excel vai fazer. Ele preenche tudo. Então, se eu tiver 58 mil linhas, como foi informado agora no chat, ele automaticamente preenche 58 mil linhas. Você não precisa necessariamente ficar clicando e arrastando, ou dando um duplo clique, porque quando você pressiona um duplo clique, ele para no primeiro campo em branco, sem preenchimento. Aí você tem que clicar manualmente. No formato de tabela, não. Caso você queira criar um formato de tabela, você renomeia no formato de tabela, tanto nos dois intervalos, tanto na base quanto no campo de busca, e ele automaticamente fez esse cálculo para vocês. E o melhor, pessoal, se vocês forem na planilha apoio e colocar o código 011 e for adicionar um outro intervalo com outro valor, se eu for buscar aqui na minha planilha vendo o código 011, ele vai trazer para mim. Eu não preciso mais ficar redimensionando o meu intervalo. Então, quando eu coloco o código 011 lá, ele automaticamente encontra para você nessa base também. Como que eu faria para calcular no valor unitário? Ctrl C, vem aqui do lado, pessoal, na célula do valor unitário e dá um Enter. Quando você pressiona Enter, eu só troco o número da coluna que eu quero como resposta. Número 2 para o número 3. Dou Enter e ele faz o preenchimento automático. Se eu quero calcular, isso é a coisa mais simples, hein, pessoal? Valor unitário multiplicado pela quantidade. Dou Enter e ele faz o preenchimento automático em toda a planilha. Pode possuir 10 linhas, 20 linhas ou 1 milhão de linhas. Perfeito, pessoal? Vou fechar esse arquivo. E não vou salvar meu documento provisoriamente. Por enquanto eu não vou salvar. É um recurso bem interessante também. Vou pegar o arquivo vendas. Esse arquivo vendas normalmente é utilizado para trabalhar com tabela dinâmica. Tá bom? Nós iremos trabalhar com tabela dinâmica daqui a pouco, mas vamos utilizar esse mesmo arquivo. Vamos supor que você recebeu esta planilha, que na coluna D, perceba que na coluna D, eu tenho um campo chamado Blumenau, tem um hífen e tem Santa Catarina. Aí seu chefe chega de bom humor, como sempre, e fala assim, ó, preciso que você coloque em uma coluna Blumenau e Santa Catarina em outra. Aí você pensaria, né? Vou tentar utilizar a função esquerda e a função direita. Para quem não conhece, a função direita ele traz a quantidade de caracteres informados da direita para a esquerda. Então, se eu quero Santa Catarina, eu poderia utilizar a função direita. Clicaria na célula, ponto e vírgula, colocaria o número 2, que são 2 caracteres, e dou Enter. Eu poderia clicar e arrastar e ele automaticamente vai preencher para vocês.
Poderia simplesmente clicar e arrastar aqui e preencher todos os itens. Porém, não seria tão produtivo se eu fosse fazer com a cidade. Porque perceba que a cidade, eu vou dar um zoom para vocês aqui, a cidade ela não tem o mesmo caractere que outros campos aqui embaixo. Natal tem 5 caracteres, Blumenau tem 8. Então seria um pouco mais complicado separar as informações. A dica é, pessoal, criar uma coluna do lado direito. Então, clico na coluna, você pressiona Ctrl mais 2 vezes, porque eu vou criar Blumenau em uma coluna e Santa Catarina em outra. Lembrando que esse recurso que eu vou explicar agora, pessoal, ele só tem na versão 2013. Caso vocês queiram utilizar em outras versões, eu vou explicar para vocês. Aliás, eu vou explicar primeiramente como se aplica na versão 2010 e depois deste exemplo, vou explicar como que funciona na versão 2013. Vou selecionar a coluna inteira, Ctrl Shift para baixo, eu selecionei minha coluna inteira. Vou clicar na guia dados na parte superior e vou clicar no item chamado texto para colunas. Eu tenho dois campos aqui, delimitado e largura fixa. Delimitado é quando você tem um delimitador que separa duas informações. Neste caso, nós temos o hífen. O hífen, neste caso, é um delimitador. Vou separar Blumenau de Santa Catarina. Clico em avançar. Por padrão, o assistente de conversão ele habilita o tabulação. Mas neste caso, o nosso delimitador é o hífen. Então, vou desmarcar o tabulação e vou clicar em outros. Clico no item hífen, perceba que ele já trocou, ele já separou as duas informações em posições diferentes. Vou clicar em avançar. Perceba que ele está informando que o meu destino é a célula D3. Mas se eu colocar o destino célula D3, ele vai querer sobrepor a minha base original. Mas como eu não quero sobrepor, eu quero deixar em colunas separadas, eu informo qual coluna que eu quero que traga a resposta. Troco a coluna D para a coluna E. Então, ao invés de trazer a resposta na coluna D3, ele vai trazer na célula E3. Vou pressionar o botão concluir. E lá está Blumenau separado da informação Santa Catarina. Tudo bem? Isso é feito no 2007, já é feito em 2010. Tudo bem? Agora, como eu vou explicar para vocês, tem um jeito mais prático, né? Sempre tem um jeito mais prático. Vou digitar a primeira cidade. Blumenau. Vou pressionar a tecla Enter. Até aí não é novidade para ninguém. Mas agora vou pressionar o botão Ctrl e a letra E. Ctrl E. Veja o que o Excel irá fazer. Ele automaticamente separou com base no seu delimitador. Ou seja, se tem vários campos que você importou um arquivo, importou do SAP, importou de alguns sistemas internos, e você queira separar duas células ou dois caracteres, informe qual que é o primeiro caractere antes do primeiro delimitador, informe em uma outra célula, pressione Enter e pressione o Ctrl E. O Ctrl E, pessoal, é o atalho do preenchimento relâmpago. Quando você coloca o mouse por cima, ele sempre mostra o atalho. Vou colocar o mouse por cima, perceba que ele aparece o atalho. Vou digitar Blumenau novamente. Vou novamente, farei o mesmo exemplo, tá? Vou colocar Blumenau com a letra maiúscula. Vou dar um Enter. Vou colocar a letra S de São Paulo. Ele automaticamente trouxe todas as informações em maiúscula. Você não precisa necessariamente ter que preencher individualmente cada item. Só pressionar Enter que ele faz o auto-preenchimento. Nós faremos agora Santa Catarina. Vou dar um Enter. Ctrl E. Quando você pressionou Ctrl E, veja o que o Excel fez. Ele separou tanto a cidade como o estado. Ele trouxe lá em cima como cidade porque ele entendeu como informação de cidade. Bom, vamos supor que eu quero separar o supervisor Rafael da palavra Antônio. Coloco Rafael,
Vou dar um Enter. Vou pressionar a tecla Ctrl E. Mesmo que não esteja na coluna a próxima ou a coluna esquerda, ele vai encontrar um intervalo. Porque o Excel, quando você monta a primeira informação, ele vai querer procurar do lado esquerdo, as colunas à esquerda, informações parecidas com essa informação. Então ele faz o preenchimento automático. Ele enxerga da direita para a esquerda? Não. Então ele enxerga as informações, só enxerga do lado esquerdo. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre tabela dinâmica. Tabela dinâmica é um item com muita usabilidade hoje no Excel. E alguns usuários sentem dificuldade para criar uma tabela dinâmica, para desenvolver uma tabela dinâmica. Putz, eu não sei como que monta uma tabela dinâmica. Então eu vou explicar alguns macetes de como trabalhar com a informação. Na parte superior, eu tenho todos os campos preenchidos. Primeiro campo para se trabalhar com uma tabela dinâmica. Para se trabalhar com uma tabela dinâmica, o recurso principal de uma tabela dinâmica é analisar os dados. Os dados é baseado no quê? Na quantidade de informações que estão sendo preenchidas no Excel. Tá bom? Normalmente, a primeira coisa que você tem que visualizar se todos os campos estão preenchidos e se as colunas estão preenchidas. Se porventura uma das colunas não estiver com o item preenchido, você não vai conseguir criar sua tabela dinâmica. Tá ok? Normalmente, quando você vai criar uma tabela dinâmica, quem trabalha com tabela dinâmica sabe que a maior parte do tempo que você passa numa tabela dinâmica não é simplesmente criando, e sim alimentando-as e colocando essas informações dentro da tabela dinâmica. Criar tabela dinâmica é fácil, agora a manipulação dela depende muito do que você realmente quer visualizar. Isso conta a partir daquele conceito lógico. Então, normalmente, quando você vai trabalhar com uma tabela dinâmica, você obrigatoriamente tem que ter um conceito lógico. O conceito lógico é o quê? O que eu quero apresentar para o meu cliente? Quais são as informações que serão visualizadas em um gráfico? Então, o nome já fala tabela dinâmica. É uma tabela resumida das informações, baseando-se no que você quer realmente explicar para o cliente. Tá bom? Se um usuário vem aqui e preenche 33.21, como que você vai identificar se isso aqui é um texto ou é um número? Normalmente você identifica porque, opa, ele está com um pontinho ali, mas o Excel traz uma forma diferente de exibir os dados. Ele coloca o texto, todo o texto é alinhado à esquerda. Todo número é alinhado à direita. Mas tem um usuário que não conhece esse recurso. Ele vai lá, clica em cima da célula e pede para alinhar à direita. Aí fica difícil você identificar qual que é o campo que é número, qual que é o campo de texto. Então a dica principal para você identificar quais são os campos que são campos numéricos e campos de valores é criando um filtro. Se você, por incrível que pareça, se você cria um filtro simples, vou criar um filtro, tá bom? E você filtra a informação do menor para maior, a última informação visualizada no seu campo de valores é o campo de texto. Cliquei no 33.21, perceba, pessoal. Olha lá o valor. Então é aí que você consegue descobrir. Eu acredito que vocês já fizeram isso alguma vez. Mas quando você vai arrastar o campo valores para um item, por exemplo, previsto para o campo valores, ao invés de ele aparecer soma do total geral, ele aparece contagem. Se porventura aconteceu isso alguma vez, pessoal, algum dos campos numéricos está como formato de texto. Se apareceu isso, volte na tabela e tente encontrar o campo numérico, ou seja, tente encontrar o campo de texto. Depois que você fez este processo de visualização, volte na sua base dinâmica e atualize. Aí vem a pergunta: se eu for montar uma planilha, uma tabela dinâmica e com frequência, todos os dias, forem armazenadas novas informações na minha tabela dinâmica, essa informação terá que ser atualizada na sua tabela dinâmica? Sim. Você obrigatoriamente vai ter que ir lá na base e pedir para atualizar. Então, vou explicar alguns macetes para vocês, tá bom? Primeiramente, o primeiro macete é ajustar o tipo de campo numérico para vírgula e não como ponto. Tudo bem? Feito isso, você analisou todos os campos. Vou tirar um pouco do zoom aqui. Vou criar uma tabela dinâmica.
Para eu criar uma tabela dinâmica, eu preciso necessariamente selecioná-la? Não precisa. Na guia Inserir, vou clicar em Tabela Dinâmica. Perceba que o Excel automaticamente selecionou da célula A2 até a célula G106. É claro que você pode criar uma nova planilha a partir de uma base selecionada, ou você pode criar a tabela dinâmica na planilha existente. É claro, não é viável que você crie uma tabela dinâmica nessa base. É ideal que você crie uma nova planilha. Vou clicar em OK. Pronto, pessoal. A minha tabela dinâmica está pronta. Viu? Super simples criar a tabela dinâmica. Agora vem a parte mais legal, né? Trabalhar com os recursos e com os campos da tabela dinâmica. Esses 4 campos localizados no canto superior, no canto inferior direito, são os campos que vai trazer um up para a tua planilha. Mas você tem que saber aplicar todos esses campos de colunas aqui em cima, dentro desses campos aqui embaixo. Se você marca previsto e marca realizado, ele automaticamente traz as duas informações para previsto e realizado. Vou desmarcar o previsto realizado e vou começar a tabela dinâmica do zero, tá? Criei a tabela dinâmica. Pronto. Quais são os campos que entram no campo valor, pessoal? Previsto e realizado. São duas informações lógicas que devem ser apresentadas no campo valores. Não invente colocar previsto e realizado no campo colunas. Perceba que quando você marca, vou dar um zoom aqui para vocês. Quando eu marco previsto e marco realizado, esses dois campos ele automaticamente vem para o campo valores, porque ele identificou que a formatação dele está no campo valores. Tá bom? Vou marcar previsto, vou marcar realizado. Mas por qual motivo ele apareceu em colunas aqui? Porque não ficaria legal duas informações em uma única coluna. Então ele separou duas informações em valores. Vou trazer um campo cliente. Ele automaticamente fez como se fosse um soma C. Soma para mim tudo que for previsto, realizado do cliente aliança. Então neste caso, ele buscou todas as informações do item rótulos de linha numa informação cliente, ele trouxe as informações no rótulo de linha do item cliente e a soma do previsto e realizado na coluna B e na coluna C. Depois que eu trouxe essas informações, eu quero saber como que eu vou trabalhar com a minha informação dentro do meu campo rótulos de linha. Eu quero saber todos os supervisores que têm um cliente aliança. Então, se eu marcar o campo supervisor, ele mostra todos os supervisores do cliente aliança. Mas se eu quero visualizar todos os clientes do supervisor Marco Gomes, eu teria que sair procurando todo o supervisor do cliente Marco Gomes. Um campo mais fácil de você visualizar esses dois campos, todos os clientes do supervisor Marco Gomes, o jeito mais simples é, no canto inferior direito, tá vendo aqui, pessoal? Cliente e supervisor. Vou trocar os dois itens de posições. Tá legal? Vou arrastar cliente para baixo e supervisor ficará no item de cima. Perceba que automaticamente o Excel ele redimensionou seus dados. Então ele consegue visualizar todos os clientes do item do Marco Gomes aí. Tudo bem? Perfeito. Criei minha informação, criei a minha tabela dinâmica. Quero trabalhar de uma forma bem diferenciada. Quero trabalhar com vários tipos de filtro. Tem duas opções para vocês trabalharem com filtro em uma tabela dinâmica. Jogando o campo supervisor para o item filtros. Ou trabalhando com um item muito interessante. Eu vou jogar o supervisor lá para cima, não quero mais supervisor. Estou visualizando somente os clientes. Se eu quero visualizar somente a cidade, jogo cidade para linhas e jogo o cliente lá para cima de novo. Só substitui duas informações, viu, pessoal? Coloquei, trouxe a
a coluna da tabela cidade e joguei para cima novamente o campo supervisor e o campo cliente. Então aqui você consegue visualizar a soma do previsto e a soma do realizado. Tá ok? Não sei se vocês já trabalham com isso, mas na versão 2010 já existe um item chamado segmentação de dados. O item segmentação de dados é uma forma mais produtiva de você visualizar os campos através de filtros. Tá ok? Então são campos de tabelas que estará armazenada em segmentação de dados. Vou clicar em inserir segmentação de dados na parte superior e vou marcar alguns itens, como supervisor, cliente e produto. Para quem não acompanhou, cliquei novamente em segmentação de dados na parte superior. Lembrando que a segmentação de dados só aparece quando a tabela está selecionada. Se ela está fora, não está fora do intervalo, perceba que a última guia que aparece para vocês é a guia exibição. Vou clicar novamente na tabela dinâmica. Ele apresentou mais duas guias, a guia analisar e a guia design. Vou clicar na guia analisar e vou clicar no campo segmentação de dados. Vou marcar supervisor, vou marcar cliente e produto. Vou pressionar OK. Ele gerou, pessoal, 3 caixas. As 3 caixas exatamente dos itens que nós iremos trabalhar. Isso se chama segmentação de dados. É uma forma mais prática de selecionar suas informações. Se o item for muito grande, você pode vir aqui, ó, e diminuir e aumentar seu intervalo. Ó. Vou jogar cliente para cá, vou jogar supervisor para cá e vou colocar produto como se fosse uma listagem, trocando a posição das colunas, a quantidade de colunas. Posso redimensionar. E aqui você consegue redimensionar o seu campo de segmentação de dados. Então aqui eu tenho supervisor, tenho cliente e tenho produto. Eu quero saber todos os clientes, todas as cidades do item consultoria. Só clicar no item consultoria, pessoal, olha que interessante. Ele já cria automaticamente a sua tabela dinâmica. Você não precisa ficar colocando o campo filtro e ficar marcando quais são os itens que você precisa. Se você quer visualizar consultoria e software, segura o Ctrl e clica no item software. Ele já gera automaticamente todos os produtos referente ao item consultoria e com item software. Perceba que o nome Marta está meio esmaecido, né? Está esmaecido porque a Marta não tem um produto consultoria e não tem um produto software. Talvez se eu selecionar qualquer outro item, ela automaticamente será habilitada. Depois que eu marquei essas opções, marquei a segmentação de dados, eu posso selecionar vários itens, posso trocar de cor também, ó, para diferenciar a sua tabela. Então você pode redimensionar e ele automaticamente vai gerando as suas informações referente à tabela dinâmica. Isso é muito mais prático, pessoal, quando você trabalha com campo de filtro. Então, quando você vai trabalhar com campo de filtro, seria muito melhor você trabalhar com esse tipo de informação. Tá legal? Agora eu vou explicar para vocês um item que tem na versão 2013. Esse item que tem na versão 2013 se chama linha do tempo. Não sei se vocês já utilizaram este recurso em alguma situação. Linha do tempo ele serve para quê? A linha do tempo ele serve para trabalhar com campos de data. Então vamos supor que você tem um relatório de aproximadamente 2 anos, 3 anos de vendas, de viagens, de todos os trechos de viagens, trechos de produtos, você queira comparar fornecedores. Vou clicar na guia analisar e vou clicar no campo chamado inserir linha do tempo. Quando você clica no campo linha do tempo, ele vai habilitar todas as colunas que possuem formato de datas. Neste caso, especificamente no nosso exemplo, nós temos somente o exemplo de data. Vou marcar o item data e vou pressionar OK. Pessoal, ele gerou uma linha do tempo.
Não confundam a linha do tempo do Excel com a linha do tempo do Facebook de vocês. É totalmente diferente. A linha do tempo que eu vou utilizar aqui no Excel, ele vai trazer períodos que eu quero trazer no meu relatório. Vamos supor que você tenha planilhas de vários períodos, vários meses, vários trimestres, semestres, anual. Eu quero um período trimestral do ano de 2012. Só selecionar os 3 primeiros meses, ele já mostra um relatório. Como eu não tenho nenhum produto marcado, eu vou desmarcar os produtos e os filtros e ele exibe automaticamente todos os produtos de todos os supervisores clientes para o trimestre 2012. Ah, quero o primeiro semestre. Seleciona os primeiros 6 meses e ele já gera automaticamente o relatório. Ah, mas eu não consigo trocar de uma forma bem mais clara, que eu clico no trimestre e ele já gera para mim automaticamente este relatório? Sim, você poderá clicar em meses e aqui um pouco mais para baixo eu vou selecionar trimestre. Ele já mostrou automaticamente para vocês. Como que eu faria isso na versão anterior? Vou deletar minha linha. Não vou deletar por enquanto não, vou colocar minha linha do tempo aqui embaixo. Todos os meses aqui, perfeito. Como que eu vou colocar o campo data e visualizar meu campo de primeiro trimestre se eu não tenho a linha do tempo? Clico na tabela dinâmica, coloco o campo data para o campo linhas, ok? Botão direito em qualquer data, selecione o item chamado agrupar e selecione qual período que você quer. Meses, trimestres, eu quero por meses. Marco meses aqui e pressiono OK. Aqui você consegue visualizar todos os meses naquele período. Tá ok? 2012, aí você pode trocar automaticamente. Ah, não gostaria de visualizar por meses, gostaria de visualizar por trimestres. Botão direito, agrupar e selecione trimestres ou por anos. Vou marcar trimestres aqui, ok? Ele já mostra trimestre 1, trimestre 2 e assim por diante. Teria como você visualizar todos os as cidades do trimestre 1? Simples, trocando cidade do canto inferior direito para baixo. Trimestre 1, trimestre 2, ele gerou automaticamente para vocês. Ó. Aí você pode vir aqui e visualizar de uma forma mais clara. Se você tiver muita informação e você não quer fazer um por um assim, simples, botão direito, expandir e recolher, e coloca recolher todo o campo, e ele diminui os campos para vocês, mostrando todo o previsto e mostrando o realizado. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, Rafael? Perfeito. Vou trabalhar com algum tipo de informação agora, que é o campo calculado. Antes de criar o campo calculado, o que seria o campo calculado? O campo calculado seria a soma de um intervalo ou uma função ou uma fórmula fora da sua tabela dinâmica. Normalmente, se você for criar uma fórmula, eu vou jogar um pouquinho para o lado direito aqui, esse supervisor. Tá legal? E eu preciso criar uma fórmula. Quanto que eu tive de realizado menos o previsto? Então nós poderemos fazer o realizado menos o previsto. Se eu fosse fazer isso manualmente, daria um pouco de trabalho. Ou eu utilizaria a minha base de dados, chamada dados de vendas, ou utilizaria uma outra base. Ou seja, eu preciso fazer um cálculo. Se eu fosse fazer igual o realizado menos o previsto, vou dar um Enter. Ele apareceu 94,84. Se eu clicar e arrastar, ele não vai trazer porque meu campo é congelado e são informações de uma tabela dinâmica. Eu não consigo clicar e arrastar. Você pode até clicar e arrastar, mas ele vai como cópia desses valores. Tá ok? Então a dica para ficar muito mais prático a sua informação, pessoal, é você criar um campo dentro de uma tabela dinâmica. Clico na minha base, vou clicar na guia Analisar
E dentro do grupo Cálculos, vou selecionar o campo chamado Campos Itens em Conjuntos. Seleciono o item chamado Campo Calculado. E nós faremos um cálculo simples, que é o realizado menos o previsto. Eu vou utilizar como fórmula o nome do meu título para a minha coluna. Vou apagar este número 0 e farei assim. Duplo clique no item, no campo realizado, menos o campo previsto. Peço para adicionar. Perceba que ele já apareceu no canto inferior do lado direito. Vou clicar em OK. Ele já mostrou a fórmula do realizado menos o previsto. Qualquer valor que for alterado lá, ele será automaticamente substituído. Tá bom? Lembrando, pessoal, qualquer valor que você altera na base dados de vendas, você tem que alterar dentro do intervalo. Se você adicionar mais alguma informação na célula 107, que é a última linha, o Excel ele não vai conseguir redimensionar, a não ser que você faça um formato de tabela ou utilize um desloque dentro do intervalo. Tá bom? Ao invés de você quer calcular a soma do previsto do realizado, você pode ir lá no campo do realizado, no campo calculado, e colocar média e coloca previsto realizado. Aí ele cria uma média automaticamente. Tá bom? Eu quero visualizar isso aqui de uma porcentagem. Botão direito, mostrar valores como eu trago um valor em porcentagem. Olha que interessante. Novamente, eu vou clicar na fórmula, perceba, aqui eu tenho um valor 337. Eu quero saber quanto que isso aqui me representa em porcentagem. Botão direito, mostrar valores como porcentagem do total geral. Então, de uma soma completa dessas informações, ele trouxe uma soma de 100% e ele mostrou quanto que isso aqui me representa em porcentagem. Você não precisa necessariamente, em um cálculo deste, utilizar um valor dividido pelo valor multiplicado por 1, alguma coisa parecida. Tá bom? Se eu clicar em botão direito ou dar um duplo clique no título, ele mostra aqui, ó, soma, contagem, média. Neste caso, você pode utilizar média do realizado. Você não precisa necessariamente utilizar o campo soma. Você pode utilizar a função máxima, a função mínimo e assim por diante. Cliquei em média, ele trouxe a média do primeiro trimestre do realizado. Então você não precisa necessariamente criar um campo calculado. Tá bom? Como que eu fiz? Dei um duplo clique. Opa, ele gerou a planilha. Um duplo clique no título. E troco para soma, para contagem e assim por diante. Você quer saber quantas vezes apareceu no primeiro trimestre aquele produto? Você coloca contagem e assim por diante. Quando você calcula a média do primeiro trimestre, no final ele mostra o total. Perceba que a soma aqui ele mostra a média do realizado. Então ele mostrou a soma total aqui, você pode criar uma fórmula para somar todos esses valores. Então ele pegou a soma do realizado baseando-se na base de dados de vendas. Tá ok? Então, se você tiver algum cálculo total aí, você poderá simplesmente clicar no total e ele mostrará automaticamente para vocês. Com base no item selecionado, quero criar um gráfico com base no meu trimestre. Não precisa necessariamente selecionar o intervalo. É só ir na parte superior, na guia Analisar, e selecionar o campo chamado Gráfico Dinâmico. Quando eu clico em Gráfico Dinâmico, ele já mostra um exemplo que você pode utilizar para um gráfico. Vou pressionar OK. E ele já mostrou para mim o meu gráfico. Deixa eu jogar um pouquinho para cá a minha linha do tempo. E aqui está meu gráfico relacionado ao meu item que eu selecionei. Cada informação que você alterar do lado direito no campo cliente, por exemplo, ele será alterado automaticamente no seu gráfico dinâmico. Tudo bem? Mas perceba que o meu trimestre ele está separado por soma do previsto, a média do realizado e a soma que é a soma da fórmula, que é um menos o outro. Tá bom? Voltarei o padrão para a soma dentro de uma tabela dinâmica e vou clicar em OK. Perceba que apareceu os dois valores, mas perceba que também a minha fórmula sumiu.
A minha fórmula ela está oculta. Como assim a minha fórmula está oculta? A sua fórmula ela não está oculta, ela está dentro do seu gráfico. Porém, como a informação é maior, é um valor muito alto, a informação em fórmula está em porcentagem. Como ela está em porcentagem, ela está abaixo de 1. Então eu preciso criar, é ideal que vocês criem um eixo vertical e um eixo na horizontal. Seria um eixo adicional, tá bom? Então, neste caso, eu tenho um campo de eixo contabilizando os valores. Mas como eu não consigo selecionar meu intervalo, eu vou dar uma dica para vocês. Lá na guia Analisar, no campo do lado esquerdo, eu tenho as opções. Eu consigo visualizar todos os campos, tá ligado? Tá legal, pessoal? Então eu consigo visualizar todos os campos que estão selecionados. Se eu der um duplo clique aqui no meu gráfico, ele abre do lado direito as opções. Preenchimento, opções de gráfico. Caso você não queira trabalhar com esse tipo de gráfico, você poderá, na parte superior, na guia Design, trocar o tipo de gráfico. Quando você troca na guia Formatar e na guia Layout, ele mostra quais são os campos que eu estou clicando. Ó, cliquei aqui em cima, ele mostra. Você está selecionando o item soma do realizado. Quando eu clico no próximo, opa, você está selecionando a área de plotagem. Como você às vezes não consegue clicar no último item, você pode vir aqui e fala para o Excel, eu preciso da fórmula. Então você vem aqui e seleciona série soma da fórmula. Ele automaticamente selecionou. Você poderá clicar com o botão direito, alterar tipo de gráfico de série, e aqui você poderá trocar o tipo de coluna. Como você quer as fórmulas em um outro eixo, você pode trocar para linhas e pode marcar o item eixo secundário. Vou clicar em OK. No primeiro eixo principal, eu tenho as informações de valores, e no eixo secundário, eu tenho as informações em porcentagem. Então, quanto que isso aqui me significa em porcentagem? Tá legal? Que é a soma do previsto e do realizado. Houve uma diferença um pouco maior. E cada vez que você redimensionar as informações, ele automaticamente vai redimensionar as informações dentro do gráfico, tanto no produto, no segmentação de dados, tanto na linha do tempo, com os trimestres. E cada vez que você redimensionar o seu gráfico, ele vai alterar automaticamente. Quando você criou esse tipo de gráfico, na parte superior, você tem a guia Analisar e tem um maisinho do lado direito. Esse maisinho seriam os eixos. Você pode eliminar os eixos. Você pode eliminar as linhas de grade, que são aquelas linhas que ficam atrás do grade, e a legenda, para não atrapalhar. Quando você clicar nesses botõezinhos aqui, você pode substituir o gráfico por um outro modelo. Normalmente, quando você cria um gráfico dinâmico, ele aparece na parte superior. Se você não quer que apareça esse campo dinâmico, você cria um gráfico normal. Como coloca o percentual do lado mesmo, então vamos novamente. Vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z é uma maravilha, né, pessoal? A gente voltei ao modelo padrão. Seleciona a última série. Como é pequena, você não consegue clicar. E se você conseguiu, botão direito, dentro da série, tá? Primeiramente, selecione a série que você precisa. No meu caso é a série soma de fórmula. Na versão 2010 é o mesmo processo. Do mesmo jeito que eu colocar um gráfico aqui, um gráfico dinâmico, você pode substituir também na versão 2010. O eixo secundário, você pode também criar essa informação clicando com o botão direito, alterar tipo de gráfico de série. Então ele automaticamente vai aparecer a opção de você substituir o gráfico por um eixo secundário. Então quando você seleciona apenas um eixo, realmente não tem aquela caixinha de seleção para você marcar. Mas ele tem, do lado direito, ele vai abrir uma opção de formatação. Nessa opção de formatação, ele tem a opção de flegar o eixo secundário com o botão direito, alterar tipo de gráfico de série e selecionar o campo de seleção. Vou marcar série soma de fórmula, novamente, botão direito em cima da linha, cliquei no item série soma de fórmula, botão direito, alterar tipo de gráfico de série, vou selecionar uma linha,
uma linha com marcadores e vou clicar em OK. Todas as informações que eu passei para vocês estarão disponibilizadas no nosso site www.mondio.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos.